Prontinho, doutora. Obrigada, Paulo. Boa noite, sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada presidente da Comissão de Cultura e Eventos da subseção de Francisco Morato, e é uma honra receber a todos vocês aqui nessa noite para a nossa palestra. Infelizmente tivemos problemas técnicos, então pedimos desculpas aos doutores e às doutoras pela demora. Informamos ainda que a seccional está gravando essa palestra e que será enviado para nós para incluirmos na nossa página do Facebook. Portanto, hoje, infelizmente, não teremos a transmissão ao vivo lá no Facebook. Então, caso os doutores conheçam colegas que ficam lá no Facebook, por gentileza, enviem o link para que eles entrem aqui na sala para assistir a aula ao vivo, tudo bem? A palestra ao vivo. Eu passo agora a palavra à doutora Cirleide, para que ela faça a abertura dos trabalhos. Obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Prazer revê-la. Boa noite a todos e a todas. Quero, primeiramente, agradecer ao nosso presidente, doutor Henderson Fábio dos Santos, e toda a sua diretoria, a presidente, doutora Joana Dark do Prado, presidente da Comissão da Criança e Adolescente, a nossa palestrante, doutora Francine Maria Ribeiro Gonçalves, delegada da Delegacia da Polícia Civil da Macro-Região. Agradeço também a todos os advogados, colegas, estudantes, conselheiros, vice-prefeito Hildo Guzmão, amigos e toda a equipe da Advocacia Mastro Quírico que está aqui presente nesta noite para brilhantar ainda mais a nossa palestra. A comissão... Eu acho que está tendo uma interferência aqui. A comissão trata do auxílio ao menor vulnerável. Desculpa. A comissão trata do auxílio ao menor vulnerável com campanhas e ações solidárias em nosso município, possibilitando assim acesso à justiça. Passo a palavra ao nosso amigo presidente, doutor Fábio, para a abertura desses trabalhos. Obrigada. Doutora Cirleide? Tá mudo, não tá? Eu acho que ele está com problema técnico, mas ele está entrando novamente. Tá. Por gentileza. Estão me ouvindo? O microfone. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Tá certo aqui? Agora. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Internet, né? Agora eu não estou vendo, não. Desativou tudo, né? Boa noite. Vanessa, está me ouvindo? Microfone e imagem estão perfeitos, doutor. Claramente. Te ouvindo e te vendo. Eu não estou me vendo, gente. Então eu vim aqui para o computador da Joana, que o meu não deu certo lá. Boa noite a todos. Quero agradecer a nossa palestrante, Francine, doutora Francine, delegada de polícia. Eu quero registrar aqui que eu tive o prazer de conhecer a doutora Francine numa diligência na Delegacia da Mulher, quando era próximo do coral ali. E a doutora Francine me dispensou um tratamento excelente, digno, toda a sua equipe também, a Gledes, a Silvia. Então, agradeço muito aí, Francine, pelos tratamentos, pelo tratamento com os advogados e com as advogadas da nossa região. Esses dias eu fui na delegacia também, já no endereço novo,
conversei com o Jefferson, e também uma excelente pessoa, um excelente ser humano, que me tratou muito bem. Então, você vê, por essas atitudes, que a delegacia está bem comandada, bem liderada por essa delegada. E eu estava com uma dúvida, inclusive de direito tributário, na área criminal, a doutora me atendeu, conversou comigo. Não sei se a doutora lembrou agora. Lembro. Lembrou? Então, eu acho legal esse contato, esse bate-papo, e assim, eu costumo dizer que Francisco Morato tem muita sorte, né? Nós temos excelentes juízes, excelentes promotores, são grandes amigos, poder executivo também muito próximo da gente, legislativo, amigos pessoais, e agora a delegada também de polícia, também uma excelente profissional. E muito obrigado, viu, doutora, por aceitar o convite da OAB. É um prazer. Tá? Quero agradecer também a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, a Joana Dark, a minha esposa, está aqui do meu lado, a doutora Cirleide, que é da Comissão da Criança e do Adolescente. Agradecer também a doutora Vanessa Pauline e a doutora Carla e a doutora Cirleide, né, que estavam ontem lá no evento na prefeitura, representando a OAB. Muito obrigado, porque a gente não consegue dar conta de tudo aí, o presidente tem essa equipe maravilhosa e essas pessoas que estão sempre ajudando a gente e representando a OAB, né? Agradecer todos os presidentes de comissão, em nome da doutora Fernanda, nossa guerreira aí, que vem promovendo a cultura e os eventos para toda a subseção, para os advogados, para as advogadas. Doutora Fernanda, um beijão. Ela está sempre aí à frente das nossas palestras, liderando, ajudando. E agradecer a minha diretoria, eu não sei se já entrou todos, a Carlinha está aí. Agradecer toda a minha diretoria, em nome da doutora Carla Daniela, que também estava lá no evento ontem. Beijo a todos. Desejo uma excelente palestra e agradeço todos os advogados e advogadas e estudantes de direitos que estão aqui hoje para assistir essa palestra. Beijo a todos e que uma boa palestra e boa sorte para todo mundo. Beijo. Passo a palavra para a doutora, para a Joana também. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu sei que deixei a desejar, estou ausente em várias palestras, mas aqui estou eu. E eu queria iniciar cumprimentando o nosso presidente, doutor Henderson Fábio, meu digníssimo marido. Eu me lembro que na época em que a subseção era vinculada ainda em Franco da Rocha, enquanto ele era vice-presidente, ele já tinha esse sonho de ter uma OAB mais atuante na nossa região, e o caminho que ele imaginava para que isso fosse realizado era movimentando as comissões. E aí, com o trabalho de formiguinha, as coisas foram se movimentando, aos poucos os advogados foram se aproximando e se contaminando com essa energia boa que o trabalho em conjunto proporciona. É um trabalho até então voluntário, né? Mas que traz benefícios para toda a classe e para a sociedade. Então, obrigada a vocês que deixaram aí os seus afazeres em casa, depois de um dia difícil de trabalho, para estar aqui prestigiando a palestra da Comissão da Criança e do Adolescente. Eu cumprimento os demais membros também da diretoria, né? Eu não sei se estão todos presentes, doutor Célio, vice-presidente, doutora Carla, doutor Joab, doutora Vanessa Miciano, doutora Vanessa, que de repente deu uma surtada e deu um solavanco aí nas comissões e deixou os presidentes todos surtados também, com a obrigação de
de intermediar aí uma palestra, né, com a obrigatoriedade de promover uma palestra por cada comissão. Doutora Vanessa, parabéns pela iniciativa, muito bacana. Num primeiro momento, a gente ficou meio aterrorizado, mas as coisas foram fluindo bem. Eu cumprimento também a doutora Cirleide, que intermediou esse contato com a doutora Francine. Doutora Cirleide, muito obrigada. Cumprimento a doutora Fernanda, doutora Ângela e todos os demais advogados presentes. Eu cumprimento a delegada, a doutora Francine, nossa palestrante do dia. Doutora, muito obrigada por ter aceitado por gentilmente. É um prazer estar aqui. Aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda, é um privilégio imenso poder ter acesso à sua rotina aí, que a senhora tem, se deparando direto com esses crimes de violência sexual infantil. Eu acredito que vai trazer muita informação importante para a gente. Obrigada, né, por ter aceitado o convite. E, por fim, eu cumprimento os membros da minha comissão, que é composta por 12 mulheres e um homem corajoso, o Dr. Edson Santiago, o único homem da comissão. A vocês da comissão, meu muito obrigado, minha gratidão por serem tão empenhados, tão unidos nesse propósito de levar às crianças alegria, né, que a gente doa ovos de Páscoa, presente no final de ano, e agora com esse viés mais de informação, né, mais de conscientização, que é o mais importante para evitar esses crimes que causam tantos prejuízos psicológicos na vida toda da criança. Ontem, para quem não sabe, foi o dia do combate à violência sexual infantil, e a exploração, né? Não sei se alguém tem conhecimento, mas esse dia foi intitulado em razão de um bárbaro crime que aconteceu em 1973, com uma garotinha de apenas 8 anos, que foi brutalmente violentada, sequestrada e abusada por rapazes, né, de classe média que nunca foram punidos pelo crime que cometeram. A garotinha foi encontrada depois de 6 dias com o corpo todo deteriorado pelo ácido que eles jogaram para dificultar a identificação dela, e ela tinha sinais de violência, mordidas nas partes íntimas. Então, esse crime chocou tanto a sociedade, de modo que escolheram essa data para combater a prática desse crime. E não é só o dia 18 de maio que a gente utiliza para combater o crime, né? A data 18 de maio é apenas simbólica. Na verdade, o combate tem que ser diuturnamente, né? Uma vez praticado, o ideal é que seja prevenido, né, para que a gente leve informação, porque a criança às vezes não sabe que aquela interação daquele adulto é abusiva. As mães, a família, que é onde acontece mais a prática desse crime, dentro do núcleo familiar, às vezes não tem conhecimento, não tem informação, não tem apoio, né? Então, o nosso papel enquanto poder judiciário, executivo, enquanto sociedade, é levar principalmente informação para prevenir a prática do crime. Uma vez que acontecido o crime, as sequelas, a criança já foi marcada, as sequelas são para o resto da vida. E a minha preocupação também, a doutora Francine vai poder explicar para a gente com mais propriedade, é em relação ao abusador, né? Porque existe toda uma preocupação em orientar a criança: não seja violentada, não seja sequestrada, mas precisa-se de um trabalho com esse abusador também, porque definitivamente uma pessoa que pratica um crime tão horrível contra um ser tão indefeso não tem a saúde mental normal, algum distúrbio essa pessoa tem, e aí não adianta tratar a criança e não tratar o abusador, que vai continuar fazendo novas vítimas, né? Mas eu tenho certeza aí que a doutora Francine vai conseguir explicar melhor para a gente. E para vocês, eu queria deixar uma frase bem bacana que eu vi na internet. Deixa eu ver se está aqui. Do celular. Eu anotei aqui. É uma frase que eu não sei quem é o autor, mas diz assim:
é a pureza da criança que faz da infância a fase mais significativa da vida. Então, não se calem, denunciem diante de uma situação que você se depare com uma criança que possivelmente está sendo abusada, e o abuso não é efetivamente o ato sexual, o abuso é qualquer interação sexual com viés de, por exemplo, mostrar para a criança, assistir um vídeo pornográfico com a criança, é um tipo de abuso. Então, diante de qualquer situação, você tem o dever de denunciar, é dever de toda a sociedade proporcionar proteção integral para as crianças. As crianças são o futuro do país. Então, aos pais que promovam um canal de comunicação com o seu filho, para que ele se sinta liberdade para comunicar qualquer coisa que esteja acontecendo, orientem aos seus filhos, falem sobre sexualidade, diante de uma situação, não repreenda, não reprima, para que ele possa, a qualquer momento, ter esse acesso de comunicação com você. A criança precisa se sentir acolhida, para ela sentir segurança para contar o que está acontecendo com ela. Eu tenho um filhinho de 7 anos e todo dia, quando ele sai de filho, onde que ninguém pode... Mãe, já sei tudo que você vai falar, mas é um exercício de repetição. Então, não se calem, denuncie. E vamos aí ouvir a nossa palestrante, doutora Francine. Seja muito bem-vinda. Doutora, antes da fala da senhora, eu só vou apresentá-la, né? Apresentar o currículo, que é um currículo extenso para uma jovem, né? Então, a doutora Francine, ela é graduada pela FACAMP, em Direito. Ela é pós-graduada pela Damásio de Jesus em Direito Penal. E ela tem um histórico aí de atuação no posto de atendimento e conciliação da FACAMP. Ela passou pelo Juizado Especial Cível, nosso JEC, ela passou pelo MP Federal, ela passou pelo Breno Pinheiros Advogados, e hoje ela está há 2 anos como delegada da nossa Polícia Civil. Então, eu quero agradecer à doutora Francine mais uma vez, a liberdade, né, de poder ter trazido a doutora aqui, dela estar disposta a falar para nós um pouquinho mais desse cargo, que eu imagino que principalmente para a mulher não deve ser tão fácil, porque vai lidar com crianças, vai lidar com adolescente, vai lidar com a mulher. E eu gostaria de agradecer a doutora Joana, ao doutor Fábio mais uma vez. Vocês são pessoas amorosas naquilo que fazem, se dedicam muito no atendimento a nós, advogados, às crianças, e estamos à disposição mais uma vez. Doutora Francine, só falar que nós temos aqui 2 conselheiras, né, do Conselho Tutelar, a conselheira, a senhora Clélia Pontes e a senhora Wanda. Então, agradecer a presença delas. Muito obrigada por estar aqui presente. Doutora Francine, a palavra é da senhora. Pode começar e depois a gente vai às perguntas dos nossos colegas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Não vou fazer os cumprimentos como de praxe para a gente ganhar tempo, mas cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de estar dentre tantas pessoas, muitas que eu já conheço, muitas com as quais eu trabalho, ainda que indiretamente, conversando, falando sobre um tema tão importante. Como a doutora disse, que ontem foi, inclusive, comemorado, entre aspas, esse combate, né? Ontem foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes. E esse realmente é um tema que não tem como, né? Ele desperta um sentimento, uma dor em todos nós. Infelizmente, como remeto novamente à fala da doutora, a violência sexual, ela é muito ampla. Ela abarca qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente à prática, ou até simplesmente a presenciar
algum ato libidinoso, uma conjunção carnal. Inclusive, a exposição hoje em dia de fotos, de vídeos por meios eletrônicos, tudo isso configura a violência sexual, sem contar o abuso, a exploração sexual, né, que é sabido por todos. E, sem dúvida, o ficou mudo, desculpa. E o complicado é justamente que são crimes, muitas vezes, silenciosos, né? Que acontecem no âmbito da família, no âmbito de convivência da criança e do adolescente. E todos sabem que sempre tem esse tipo de crime sempre pressupõe o segredo, né? Então, o agressor, ele estabelece um vínculo com a criança, né? Geralmente, 80% dos casos, o agressor, ele faz parte do convívio da criança, então ele estabelece um vínculo com ela, iniciam-se, a princípio, as brincadeiras, né? Ele consegue, ele é sedutor, é um agressor sedutor, né? A princípio, é um agressor sedutor. As nossas ocorrências, na maioria das vezes, não tem aquela violência física, né? Não tem aquela indisposição, mas ele compra a criança, ele encanta a criança, e ele sempre fala que eles têm um segredo, que eles têm um vínculo, que aquilo não pode ser desfeito, que ninguém pode saber. Então, assim, é muito complicado, porque até a criança entender o que está acontecendo, e muitas vezes ela não entende, razão pela qual é de suma importância os pais conversarem assiduamente com os filhos e fazerem esse trabalho de repetição, né? Porque muitas vezes a criança ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe que aquilo, na verdade, não é uma brincadeira, que aquilo está agredindo, né? E, infelizmente, esse tipo de violência, a violência sexual, ela atinge milhares e milhares de meninos e meninas. E, como eu falei, ela age de forma silenciosa e deixa marcas profundas, né? Ela compromete toda a estrutura emocional, todo o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. E cada vez mais é difícil o controle, né? Agora, na pandemia, os índices relativos à violência sexual por meios eletrônicos aumentou bastante, tá? E a criançada, hoje em dia, tem acesso a várias redes sociais, e elas postam localização, postam a sua rotina, as suas atividades diárias, elas gravam vídeo, fazem gravações de voz, e tudo isso chega tanto para pessoas boas como para pessoas ruins. Então, novamente, eu falo da importância da conversa, da importância da supervisão, né? Porque os pais têm que estar atentos, né? Eles têm que saber, sim, o que os filhos falam, com quem eles conversam, porque hoje em dia esse canal de comunicação faz com que nossos filhos, né, possam ser potenciais vítimas. E é dever, né, de todos nós, não só da polícia, não só da segurança pública, não só da justiça, mas é dever de todos nós, da família, da sociedade, do Estado em si, cuidar dessas crianças e desses adolescentes, né? Tem uma distribuição de responsabilidade, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, todos nós temos, sim, responsabilidade, e todos nós temos que nos sensibilizar. E se a gente viu alguma coisa estranha, não deixa passar despercebido. A gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que denunciar, a gente tem que fazer aquele episódio vir à tona, para que seja possível a adoção das medidas cabíveis, tá? Bom, eu dei, né, uma breve introdução, embora todos já saibam o que é violência sexual, e eu
proponho que a gente bata um papo, que a gente converse, acho que fica mais dinâmico, né? E eu acredito que vai ser mais produtivo para todos nós. Pode ser assim? Pode sim. Doutora, obrigada. Eu vou passar a palavra para a doutora Joana. Ela tem uma pergunta, então nós vamos perguntando, respondendo. A doutora Joana, no meio do caminho, quiser dialogar também em relação a isso, fica à vontade, doutora Joana, por gentileza. Perfeito. Doutora Cileide, a senhora ficou com as perguntas anotadas, não ficou? Fiquei sim. Tá. Pode, por favor, intermediar? Pode deixar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vamos lá. São só 100, viu, doutora Francine? Fica tranquila. Meu Deus. Espero conseguir responder, hein, pessoal? A doutora Joana, a pergunta dela é em relação ao momento da investigação. Então, ela faz a seguinte pergunta: em algum momento da fase de investigação policial, a criança é ouvida? Se sim, como é realizada a oitiva da criança na delegacia? Certo. Bom, até 2017, nós podíamos, né, quando chegava uma criança ou um adolescente vítima de alguma violência, tá? Ou testemunha de alguma violência, a gente podia conversar e ouvir essa criança, esse adolescente. Mas, assim, o que acontece? Como eu falei, é nosso dever, né, dever de todos, cuidar das crianças e dos adolescentes, tá? Muitas vezes, pessoal, eu vou falar criança, mas eu estendo isso a criança e adolescente, tá? E o que acontece? Quando essa criança chegava à delegacia e contava os fatos, né, a gente colocava, por exemplo, no papel, mandava para o judiciário, lá ela tinha que falar de novo, mandava para a rede de apoio, lá ela falava novamente. E, depois de diversos estudos, percebeu-se que essa repetição, né, desses episódios, muitas vezes traumáticos, que implicam vários sentimentos ruins, né, nas crianças, essa repetição, muitas vezes desnecessária e feita da maneira inadequada, fez com que viesse à tona uma lei, tá, a qual fala que não é mais assim que deve ser feito. Então, hoje em dia, quando uma criança vítima ou testemunha chega à delegacia, ela não é ouvida de antemão, tá? O que acontece? A gente conversa com o representante, tenta entender todos os motivos, o que, né, levou eles a procurarem a delegacia. A gente coloca tudo isso no papel, e em específico, aqui em Francisco Morato, tá? Tem tudo isso foi conversado, discutido, tá? Com a rede de apoio e com o judiciário. Então, como é feito? A gente encaminha essa criança para um acolhimento. Ela é direcionada, encaminhada para o CREAS, que faz parte da rede protetiva do município, e lá eles fazem uma entrevista com ela, eles a acolhem. E óbvio que é tratado o assunto, né, o episódio ou os episódios, as violências. E eles nos mandam um relatório, tá? Então, além de todas as provas técnicas colhidas durante a investigação, nós também nos baseamos nesse relatório. A gente extrai elementos. Por quê? Embora o objetivo da escuta especializada, dessa entrevista feita no CREAS, não seja angariar provas, sempre vem elementos para nós, tá? Então, assim, essa lei falou que existem 2 tipos de oitiva. A entrevista, que é feita pela rede de apoio, que visa o acolhimento, e o que é chamada de escuta especializada, e o depoimento especial, que é feito perante a autoridade policial, né, delegado de polícia, e o judiciário. Aqui em Morato,
o depoimento especial é feito somente no fórum, tá? Então, durante o nosso IP, nós não fazemos o depoimento especial, nós só usamos o relatório da escuta especializada. E aí vocês vão me perguntar, doutora, sempre precisa do depoimento especial? Não. Tem casos que todas as outras provas já ajudam o Ministério Público, por exemplo, a formar a convicção dele, né? Para eventualmente denunciar ou pedir arquivamento. Então, muitas vezes não é feito o depoimento especial, é só realmente nos casos em que é extremamente necessário. Então, a pergunta era se na fase investigativa a criança era ouvida, correto? Então, eu te digo que em sede policial, não. Ela pode ser ouvida sim, em depoimento especial, realizado junto ao fórum, tá? Então, às vezes, a gente pode, por exemplo, buscar isso de forma cautelar, tá? Ajuizar cautelarmente esse pedido, essa representação, tá bom? E tudo isso, pessoal, é para quê? Para evitar a revitimização das crianças e dos adolescentes. Porque, infelizmente, não são todas as pessoas que sabem lidar com uma criança, né? Primeiro, você precisa estabelecer uma conexão, você precisa entender os gestos dela, a linguagem corporal. E não é todo mundo, embora a maioria dos policiais, e principalmente nós que estamos atuando na DDM, por mais que, embora a gente faça curso, tem a ver com perfil, tem a ver com um monte de coisa, tá? Então, é por isso que não pode simplesmente, quando a pessoa chega, quando a criança chega, já escutá-la. Tem que seguir um protocolo. Maravilha, doutora. Doutora Joana, a senhora quer fazer alguma consideração? Está respondido? Não, está respondido, perfeito. Obrigada, doutora Francine. De nada. A pergunta agora é da doutora Ueli, ela está presente, ela não pode abrir aqui o áudio dela. Eu vou fazer para a doutora, tá? A rotina da delegada permite a verificação de alguns sinais comuns nos casos de violência ou abuso infantil? A delegada poderia nos informar quais seriam os sinais de alertas perceptíveis nas crianças vítimas desses abusos? Como podemos distinguir falsas impressões de alertas merecedores de mais atenção? Quais seriam os canais para a realização das denúncias? Então, aqui são algumas perguntas, doutora. Se a senhora precisar, eu volto aqui um pouquinho. Mas tá vamos bom. lá. Bom, verificação dos sinais comuns, né? Como você disse, eu estou aqui na Delegacia da Mulher há 2 anos, mas eu já sou delegada há 10. Então, a gente, por mais que não esteja na Delegacia da Mulher, a gente acaba quase todo dia vendo esse tipo de ocorrência, infelizmente. E, de fato, comportamentos extremos sempre assim, né? Acabam por indicar que alguma coisa não está legal. Então, o que a gente repara? Uma criança muito arredia, uma criança muito agitada, uma criança muito quieta, uma criança triste, por exemplo, crianças com sinais de automutilação. Infelizmente, a gente pega bastante, tá? Criança mesmo de 10 anos e adolescente de 13, 15, se automutilando, tá? Geralmente, crianças menores, elas começam a fazer brincadeiras com conotação sexual. Como assim, brincadeiras com conotação sexual? Elas nem sabem direito o que são os órgãos sexuais, mas fazem brincadeiras de tocar, querer pegar o do amiguinho. Então, assim, tudo isso são indicativos. Nós, principalmente quando escolas vêm noticiar para nós percebemos que eles conseguem fazer uma relação com a baixa do desempenho escolar da criança, tá? Então, assim, esses comportamentos extremos e, na verdade, assim, a mudança de comportamento, entendeu? Cada um conhece o seu filho. Viu que, de repente, ele não quer mais brincar, de repente, ele não quer ir em certos lugares, ele está muito quieto ou está muito revoltado,
é um sinal de alerta, né? Se Deus quiser, não é nada disso, mas alguma coisa de errado está acontecendo. Então, o pai, a mãe, padrasto, madrasta, família, né? Família em sentido extenso, tem que conversar, tem que ficar de olho e tem que estar aberto para escutar alguma coisa, né? Porque não adianta eu conversar e simplesmente escutar o que a criança está falando, mas não escutar e entender as entrelinhas, porque até em decorrência da idade de algumas crianças, elas não sabem verbalizar daquele jeito que a gente espera, né? Olha, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Não, eles vão rodear, eles vão achar uma maneira, às vezes até lúdica, de passar aquilo para os seus familiares. Em se tratando de crianças um pouco mais velhas e adolescentes, eles começam a querer, inclusive, esconder, né? Esconder o celular, apagar mensagem, eles já querem maquiar a realidade. Então, mais uma vez, pais, família, fiquem atentos para esse tipo de comportamento, tá? Você perguntou quais seriam os canais, né? Bom, qualquer delegacia pode recepcionar uma pessoa que queira fazer esse tipo de denúncia, tá? As delegacias de defesa da mulher, óbvio, nem se fale. E, não quero ir lá, né? Ou seja, é um vizinho que eu já vi acontecendo, mas eu quero preservar a minha identidade, alguma coisa assim. Existem os canais, tá? Tem o Disque 100, tem o Disque 181, então sempre existe uma forma de ajudar uma criança, porque quando você toma uma atitude dessa, né, de noticiar alguma coisa desse tipo, não é que você está se intrometendo, mas você está ajudando uma criança, você está salvando uma vida. Então, existem inúmeros canais. Hoje em dia, você pode fazer por e-mail. Então, não tem desculpa mais para não ajudar a criançada. Agora, se ficou faltando alguma pergunta... Ela fala que como podemos distinguir falsas impressões de alertas. Ontem, você até comentou, acho que a doutora, a outra delegada, a Marilene, é isso? Ela falou que em alguns casos, quando chega até vocês, pode ser que não seja um abuso, pode ser uma falsa denúncia. Como que a gente distingue se é uma falsa denúncia, se não é? Como que vocês tratam isso? Bom, até estou falando isso para um monte de advogado, né? Mas a polícia... doutora. Ao contrário do que muitos pensam, a polícia, ela não é parte, tá? Ela não é parte no processo, ela não é parte na investigação. Então, o nosso objetivo é produzir provas, é investigar. E nem sempre quem vem fazer o BO é a vítima, né? Até porque a gente sabe, vocês advogados sabem, que o BO é o quê? Uma declaração unilateral. Então, eu vou a uma delegacia, eu noticio, né? Eu noticio um fato, o delegado, os policiais registram aquele fato e, com base naquilo, eles vão investigar. Então, acontece, infelizmente, tá? Infelizmente mesmo, acontecem denúncias, né? Notícias crime falsas, e a gente tem que, para descobrir, a gente tem que investigar, conversar com familiares, conversar com vizinhos e sempre entender se existe alguma motivação por trás de tudo isso. Por quê? Hoje em dia acontece esses casos, principalmente quando há disputa de guarda, tá? Então, um pai que denuncia um padrasto, ou ao contrário, entendeu? Um padrasto que denuncia um pai, mães acabam sendo denunciadas, e uma série né? Eu falei o homem porque acaba sendo o que a gente acaba mais vendo, tá? Mas existem denúncias em relação a mulheres também, mulheres como agressoras. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, tá? Hoje em dia, infelizmente, a sexualidade está muito precoce, muito aflorada. Então, nós temos os casos de estupro de vulnerável, né? Mas não é aquele estupro de vulnerável, digamos assim, que
ai meu Deus, tenho medo de sair na rua. Não, não é isso. É aquele estupro de vulnerável consentido pelo adolescente, né? Eu falo isso porque, como vocês sabem, né? Antes dos 14 anos, qualquer ato libidinoso enseja o crime de estupro de vulnerável. Então, aquela adolescente de 12, 13 anos que quer namorar, que quer praticar conjunção carnal e outros atos libidinosos, a pessoa que se dispuser a fazer aquilo com ela, seja um outro adolescente, daí vai cair até numa reciprocidade, ou seja, alguém maior de 14 anos, vai cometer, né, um estupro de vulnerável. Então, assim, há o consentimento da vítima, né, mas pelo nosso Código Penal ela ainda não tem o discernimento para decidir uma coisa dessa. Então, assim, existem esses estupros de vulnerável que são noticiados, né, que nesse caso eu não posso falar de falso, mas em relação à segurança da sociedade, não é algo temível, por exemplo. Mas voltando, né, à sua pergunta que eu saí um pouco, me empolguei, investigando, analisando todos os pontos e falar para vocês, é muito difícil a investigação, porque são crimes que acontecem dentro de 4 paredes, né? A gente está falando aqui, e o que mais preocupa são essas violências sexuais que acontecem dentro do lar, dentro da convivência da família. Então, assim, não é que saiu na rua e estuprou uma criança. Isso, né, a sociedade já vai se encontrar essa pessoa, já vai se manifestar, ela já vai presa direto para a delegacia, ou seja, vai ter sido algo aos olhos da sociedade. Mas o que é difícil investigar é quando está no bojo familiar, entendeu? Que acaba sendo muitas vezes a versão de um contra o outro, mas é questão de investigação. E muitas vezes, o que acontece? Criminalmente, a pessoa não consegue ser denunciada, não consegue ser processada. Por quê? É a palavra, por exemplo, de um agressor encantador contra poucas palavras, contra algumas manifestações de uma vítima, por exemplo, de 3 anos, entendeu? Então, assim, tem indícios, consegue denunciar uma pessoa dessa? Muitas vezes não. E aí entra a extrema importância da rede protetiva, da rede de apoio. Por mais que ele não seja condenado, que ele não seja denunciado e eventualmente condenado, a rede de apoio, uma vez que teve qualquer situação, ela deve acompanhar. Isso acontece aqui em Francisco Morato, tá? Por mais que o caso, digamos, seja arquivado, muitas vezes o Conselho Tutelar, ele continua fazendo as visitas periódicas e tomando conta daquela família. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, uma criança de 3 anos, ela ainda não tem noção do que é essa violência, o que ela está sofrendo. Mas com essas visitas, com esses ensinamentos, com as palestras na escola, ela vai criando ela vai desenvolvendo esse autocuidado, essa autoproteção, que é o que a gente precisa garantir para as crianças. Muito bom. A nossa preocupação, enquanto comissão, a doutora Joana expôs isso, em relação à falta das aulas, né? As crianças não estão mais frequentando a sala de aula, que era uma porta de entrada para se reconhecer esse problema. Eu sei que aqui nós temos várias conselheiras, inclusive, boa noite, senhora Clismar, e hoje vai chegar só por elas, porque a escola era a nossa porta de entrada, era uma abertura para essas crianças se expor, para elas poderem falar o que estava acontecendo, e nós não estamos tendo as aulas. Então, há uma preocupação maior se está tendo mais questões relacionadas às crianças ou se está do mesmo jeito. Como que a senhora está medindo esse termômetro, doutora, em relação às nossas criancinhas que não estão em aula? Aqui,
literalmente eu meço os números mesmo, a gente coloca na balança. Então, fazendo um comparativo de 2019 com 2020, por exemplo, o aumento de ocorrências desse tipo envolvendo crianças e adolescentes não foi considerável, tá? Deu uma diferença, assim, de poucos procedimentos. Tem essa questão da subnotificação, porque a escola ajuda, ainda que a criança não conte para a escola trabalha a cabeça da criança, a escola ajuda a criança a se autoafirmar e muitas vezes ela entende a situação em que ela foi colocada, né, e acaba contando para a família. Então, tem isso de de as aulas, né, não estarem sendo presenciais e acabar prejudicando isso, só que tem também a questão de as mães estarem mais presentes, muitas vezes por conta de não trabalhar presencialmente, né? Então, de certa forma, o zelo, né? A família, às vezes, está mais próxima, e o fator bebida também, né? A gente, muitas vezes, nos é reportado o seguinte caso: o pai ou padrasto, por exemplo, sai do trabalho, passa no bar, vai bêbado para casa, e aí acaba, tipo... Só que, assim, isso é todo dia, entendeu? E aí acaba abusando dos enteados, dos filhos, das filhas e tal. Então, a pandemia, nesse quesito, também acabou prejudicando, né, as ações desse tipo de agressor. Porque, se for pensar, a gente tem vários perfis, né? Tem o perfil que ele sente atração mesmo, tá? Pelo corpo infantil, que seria o pedófilo. E tem também esses que bebem, que usam droga, acabam não tendo consciência, e aí qualquer coisa vai, tá? Então, em relação a índice, não aumentou consideravelmente. Aumentou um pouco, mas não consideravelmente, a ponto de eu conseguir ter uma opinião, aqui em Francisco Morato, a pandemia fez total diferença nesses índices, não, tá? Ok. Não sei se a doutora Joana está acompanhando, mas eu acho que, em termos de pessoas aqui na nossa live, a gente está batendo recorde aqui com a doutora Francine. O assunto é realmente muito empolgante. Obrigada mais uma vez. E eu vou agora ler um texto da doutora Letícia, que também não quis que abrisse o áudio para ela. A nossa ideia, doutora, é que todo mundo viesse e falasse, né? Eles estão aqui um pouquinho tímidos, mas eu vou tentar passar o que a doutora Letícia nos reportou. Sabemos da dificuldade que muitos sentem para se comunicar, seja por medo do agressor, por não entender o que está acontecendo ou até por vergonha da situação. Na opinião da doutora, quais atitudes levariam à redução das cifras negras quanto à questão do abuso? A política criminal dos últimos anos vem aumentando o número de leis que protegem a criança. Essa quantidade de leis, na percepção da senhora, gerou maior efetividade na proteção? No dia a dia, como delegada, essas constantes alterações são eficientes ou dificultam ainda mais o andamento dos procedimentos? Aí ela ainda fala: a lei do depoimento sem dano do minuto seguinte, a Maria da Penha e o ECA trazem institutos de proteção ao menor, vítima de agressão ou abuso, e até aqueles familiares que são atingidos, como hoje essas leis são aplicadas aqui no município, quando da comunicação de um crime envolvendo menores. De novo, doutora, coloquei aí várias, porque é da mesma pessoa, mas se precisar, eu retorno. Né? Eu até fiz umas anotações aqui para eu lembrar. Bom, a primeira anotação foi a cifra negra. O que eu acho que pode fazer para reduzir, né? Bom, existem, digamos assim, 2 tipos de cifra negra. Primeiro é o abusado, né? Não noticiar. E o segundo é a não comunicação pela família do abusado à polícia. Então, assim, na primeira situação, a criança ou adolescente não contam o que está acontecendo com ele.
como que eu acho que isso pode melhorar? Conversa, tá? Diálogo. E quando a gente fala diálogo, é diálogo mesmo, tá, gente? Não é simplesmente não conseguir encantar o seu filho, o seu enteado, a ponto dele se abrir, entendeu? Não é, quer dizer, não é só simplesmente bater um papinho, é conseguir encantar, conseguir fazer parte da rotina daquela criança a ponto dela sentir vontade e o melhor, sentir confiança de te contar tudo o que está acontecendo, né? Ontem, por exemplo, lá no auditório da prefeitura, até uma pessoa se manifestou e contou que o filhinho, por exemplo, estava recebendo umas coisas estranhas, né, de uma pessoa que só aparecia o braço, e a pessoa entrou em contato com ele por meio do TikTok e falou algo do tipo: ah, você tá de chinelo e de calção. Aí o filhinho dele já mostrou para ele e falou: pai, eu não tô assim, né? Eu não tô fazendo nada disso. Agora, imagina se o filho não fala isso, né? Aí o filho ia falar para essa outra pessoa: não, eu não tô assim, não. Aí essa outra pessoa: então como que você tá? Me manda uma foto. Entendeu? E aí começa, né, o encantamento. Ah, então você tá de, né, lingerie branca. Não, eu não tô, não. Eu tô de lingerie rosa. Ah, então me mostra, quero ver. Eu acho que você tá de branca, entendeu? Essas pessoas são manipuladoras. Então, assim, quem é abusado, ele só vai noticiar, só vai ajudar a reduzir as cifras negras se ele se sentir num ambiente confortável, se ele se sentir amparado, se ele sentir que ele tem confiança. E como que a gente melhora isso? Diálogo na família, aulas educacionais na escola, entendeu? Disseminação de cartilhas na internet, de videozinhos acerca disso, porque a criança, o adolescente, para eles contarem isso, eles têm que ter a certeza de que a família vai ficar do lado deles, entendeu? Na maioria das vezes, quando os adolescentes e crianças chegam aqui, e às vezes noticiam que sofrem, que estão nessa situação de violência sexual há anos, quando, né, a gente tenta entender, ou quando, por exemplo, volta o relatório do CREAS, eles falam: ah, eu não contei antes porque ele falava que ia se separar da minha mãe, ou ah, eu não contei antes porque eu achei que minha mãe não fosse acreditar. Então, você vê que esse tipo de resposta mostra uma fragilidade no vínculo familiar, né? Então, assim, em relação à cifra do abusado sentir vontade de contar, não tem outra saída senão o acolhimento da família, da escola e tudo mais. Quanto aos pais, aos representantes, né, as escolas, quem fica sabendo disso, hoje em dia as escolas estão mais do que esclarecidas, né, os professores têm feito um trabalho muito legal e acionam um conselho tutelar e isso vem à tona. Já em relação à família, muitas vezes tem a questão da vergonha, né, acham que simplesmente tirar o agressor do convívio, né, por exemplo, separar da pessoa vai resolver o problema, mas é aquela coisa, né, se fez com uma pessoa, vai fazer com outra, né? Toda vez que a gente prende um bandido, ele fala: não, mas foi só dessa vez, ou ai, essa foi a última vez. Óbvio que foi, né? Você acabou de ser preso, mas vocês entenderam? Tipo, tem que quebrar esse círculo vicioso. Então, o que precisa? As escolas também, né? Sempre conversarem com os pais, organizar uns eventos, fazer valer umas ações afirmativas, né? Umas políticas públicas nesse sentido, para os pais entenderem que, se eles tomarem ciência de alguma coisa desse tipo, né, eles têm que procurar ajuda, né? Tem que procurar a polícia, tem que procurar os órgãos de proteção, e para justamente proteger outras crianças. Então, eu penso que, em relação aos representantes dos abusados, seriam essas políticas públicas mesmo, de interação, talvez até uma
uma psicoterapia familiar feita na escola, que já tem, né, projetos nesse sentido. É o jeito, porque são crimes que acontecem num âmbito muito privado, muito restrito. Se não sobrevêm essas denúncias, a polícia nunca fica sabendo. Ontem, a doutora Carla falou da comissão OAB Vai à Escola, né? Que é uma comissão também de extrema importância na OAB regional, que ela leva conhecimento de algumas questões para as escolas, né? Nós levamos isso tanto para a escola secundária, ensino médio, eu acho que secundária é um pouco antigo, né? Mas é o ensino médio, e o pessoal da ETEC, porque através dessas crianças, desses adolescentes, nós conseguimos enxergar algumas situações ou levar para eles enxergarem situações nas residências deles, né? Como a Lei Maria da Penha, a própria situação do abuso. Infelizmente, agora não podemos estar atuando, mas a OAB Vai à Escola, com a presidência do Dr. Vinícius, tem feito um trabalho muito valoroso também, e que deve começar a atuar muito mais ativamente com a OAB da doutora Joana, que é a comissão da criança e adolescente. Muito legal. Eu fiz aqui a outra anotação, né, que você perguntou das inúmeras leis que vêm aumentando, visando a proteção da criança, né? Se isso me ajuda ou me atrapalha. Resumindo, né? Bom, vamos assim, todos os direitos e garantias das crianças e adolescentes, quanto mais concretos, quanto mais meios existirem para eles se concretizarem, melhor para toda a sociedade. O que, assim, dessas leis recentes, o que mais impactou no meu trabalho foi essa lei que eu citei para vocês, que é a Lei 13.431, que ela estabeleceu um sistema de garantia para a criança e para o adolescente, vítima ou testemunha, né, a fim de que a escuta deles não seja revitimizante, né? Então, por causa dessa lei, hoje em dia, como eu falei, não tem mais aquele papum, né, com a criança e com o adolescente, não tem mais aquela coisa direta. Então, de uma forma muito egoísta, né, dificulta no sentido, as coisas não acontecem, às vezes, no tempo que a gente quer. Às vezes, quando você elabora um boletim de ocorrência, se você conversasse com a criança, você já teria muito mais subsídios para acrescentar no registro, entendeu? Às vezes, uma situação que são essas falsas denúncias, numa conversa ali, você já entenderia o que está acontecendo e o registro seria de uma forma ou de outra. Mas, como eu falei, isso é uma coisa egoísta, tá? Porque eu pego o procedimento, só que o procedimento não acaba comigo. Então, a criança ela é ouvida mais 1, 2, 3, 4 vezes. Então, no fundo, o que eu tenho para falar aqui? Não, que todas essas leis, tudo que agrega para as crianças é ótimo, né? Para as crianças e para os adolescentes é ótimo. Então, assim, por mais que atrase, entre aspas, um pouquinho o procedimento, com certeza está ajudando e muito na saúde mental e psicológica daquela criança. Então, não consigo nem responder de outra forma, né? Essas alterações são, sim, eficientes, tá? E aí, a outra pergunta era como era essa questão aqui no município, né? Bom, aqui em Francisco Morato, graças a Deus, a rede de apoio, né, a rede protetora, ela é bem eficiente. Nós temos vários órgãos que nos ajudam, Conselho Tutelar atuante, CREAS, Núcleo de Prevenção de Violência. Então, o que acontece? Como eu falei, quando a notícia chega para nós registramos a ocorrência, tá? E encaminhamos para o CREAS. Lá é feito o acolhimento, a escuta especializada, eles nos mandam um relatório e muitas das vezes, como eu falei, o objetivo lá é o acolhimento, só que eles têm que, para acolher, eles têm que entender a situação fática, então isso acaba nos dando subsídios para a investigação.
Em contrapartida, se a criança ela vai a um hospital, se o médico, a enfermeira vislumbra alguma situação, aciona o conselho. Se a denúncia chega direto no conselho, entendeu? Eles vislumbram alguma coisa, eles trazem a criança para nós e a gente registra. Então, assim, essas leis todas, elas visam o quê? A garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Elas visam a reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direito, né? Que têm que ser respeitados. E aqui no município, tudo é feito dessa forma. Então, digamos assim, a operacionalização dessas leis se dá dessa forma, com um real acolhimento das crianças. E como eu falei, muitas vezes o inquérito acabou, arquivou, tá? Só que a família ainda não tem uma situação estruturada, estável, e a rede de apoio continua com acompanhamento. Acredito que agora eu respondi as perguntas. Maravilha. Eu acho que eu tenho a última pergunta da comissão, da doutora Pauline, tá? Doutora Pauline Costa. A pergunta dela é assim, ó, em relação ao combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes na internet, quais são os meios de investigação utilizados e como a população pode denunciar? E se a doutora pode falar um pouquinho sobre os artigos 240 e 241B do ECA, que estabelecem o regramento da infiltração de agentes da polícia na internet para os crimes previstos nesses artigos. Aqui a gente conversou um pouquinho, né, doutora, antes de começar, então a senhora se sinta à vontade a falar aquilo que é necessário, né? Tem algumas coisas que a senhora não pode falar para nós por conta do sigilo profissional. Tá. Bom, quanto às notícias crime, né? Quanto à denúncia desse tipo de crime, esses abusos sexuais virtuais, né? Se abuso online, como que noticia? Mesma coisa, delegacia, 180, Disque 100, são os mesmos canais de comunicação. Quais são os meios de investigação? Bom, esses são crimes mais difíceis, tá, de investigar, porque geralmente é tudo falso, perfil falso, tal. Mas no que a gente foca? A gente foca nos dados de conexão e dados de usuário. E aí a gente tenta angariar os dados necessários para uma investigação. O que é importante? Aconteceu alguma coisa? Tenta preservar as conversas, né? Às vezes o pai fala, eu quero deletar tudo, porque isso me causa um constrangimento, uma angústia. Eu entendo, mas é importante, entendeu? Acelera nosso trabalho se já tiver tudo isso em mãos, se não deletar, se deixar a gente aprender o celular para perícia e tudo mais. Então, em termos de investigação, trazer essas conversas, trazer nome inteiro do perfil, salvar aqueles nominhos todos estranhos, tudo isso é muito importante, tá? Em relação à infiltração, né, que você falou? Tá. Em relação à infiltração. A infiltração, na verdade, ela é o quê? É uma introdução de um agente público, tá? De um jeito dissimulado em uma quadrilha, alguma coisa assim. E no caso da infiltração virtual, basta a gente pegar esse conceito e colocar colocar, digamos, nos moldes virtuais. Então, um agente público, tá? Que ele tem o poder de investigar, então são polícias investigativas, no caso a Polícia Federal ou as polícias civis, ele se infiltra de fato para participar desse esquema, tá? E aí ele compartilha pornografia, ele às vezes introduz, né, pornografia, tudo isso com autorização judicial, tá? Então, assim, ou
o Ministério Público faz um requerimento, quando ele acha que é o caso de infiltração policial, ou a autoridade policial mesmo, o delegado de polícia, né? Ele representa por isso. Aí o juiz, quando não parte do MP, o juiz ouve o MP, o Ministério Público, né? E autoriza ou não. E essa autorização, óbvio, né? Ela não é uma autorização sem limite. Tem as regras, tem as especificações de função, de tarefa, tem tudo certinho. Que mais que eu posso falar? E o objetivo é esse que eu falei, entendeu? Dados de conexão, que é o que todo mundo sabe, e dados de usuário. E aí a gente representa por mandados de busca e tudo mais. E hoje em dia é complicado, né? Porque a internet, ela nos dá livre acesso a tudo, né? Então, às vezes, seu filho está falando com uma pessoa em português, mas, na verdade, é um turco que está usando o Google Tradutor. Então, assim, são crimes que não têm fronteira. E esse é o nosso medo, né? Porque hoje em dia acontece bastante, né? Desses falsos amigos que se aproximam das crianças e começam a pedir foto e tudo mais. E o medo é esse, não tem fronteira, onde essa foto vai parar, como se tira uma foto dessa de circulação, entendeu? Então, assim, é por isso que eu sempre falo, família tem que estar atenta e tem que supervisionar, sim, tudo. Esses crimes, você pediu para eu falar dos crimes, né? Deixa eu pegar aqui meu código. Bom, esses crimes, eles estão no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, em suma, né, eles falam que é crime produzir, fotografar, filmar, registrar foto, tá, de criança, seja essa foto de sexo explícito, né, como fala a lei, ou pornográfica. Também é crime expor essa fotografia, vender essa fotografia, esse vídeo, tá? Disponibilizar, distribuir, publicar, divulgar, qualquer coisa que você faça nesse sentido também é crime. O simples fato de você armazenar, de você ter essa mídia no seu celular, no seu computador, é crime. Entendeu? Então, assim, eu recebi, guardei. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim, entendeu? Tome as providências necessárias. Vá à polícia, denuncia, explica como, quem te mandou, quando, pega todas as informações, mas não pode armazenar esse tipo de coisa, manter esse tipo de coisa, né? Instigar, aliciar criança é crime, que é isso que a gente vê bastante hoje, né? A pessoa finge que é uma criança e começa a seduzir, fala que tem Esses dias aconteceu, infelizmente. Uma pessoa aliciou uma criança, falou que ela ia ser atriz, e que isso, que aquilo, começou a pedir fotos, né? E a criança vai mandando, né? No começo é lindo, né? É um amigo, é tudo bem. Aí, a hora que a criança sente algum incômodo, aí já começam as ameaças. Então, se você não me mandar, eu vou mandar isso para sua mãe, porque eu conheço sua mãe. Porque nessa altura, a criança já falou tudo sobre a vida dela. Ela já falou a rotina dela, já falou quem são os familiares. Então, a criança, ela se abre. E aí, o agressor se aproveita de tudo isso e começa a chantagem, a coação. Tá? Então, assim, são crimes difíceis, sim, de investigar, muito, e tem uma repercussão absurda e fazem um estrago na cabecinha dessas crianças, desses adolescentes, maior ainda, entendeu? Então, é necessário um acolhimento integral de todo mundo, da sociedade, do Estado, da justiça, da segurança pública, e essa conscientização de todos, né, para que a gente tente coibir esse tipo de crime. Acho que sobre isso é o que eu tenho para falar. Maravilha.
Doutora, eu tenho mais uma última pergunta aqui. No caso da constatação de abuso, além das penas aplicadas ao caso, existe algum movimento no sentido de tratar psicologicamente o agressor para inibir novas práticas dessa natureza? Inclusive, acho que a doutora Joana mandou essa pergunta do pastor, porque ele tinha me pedido justamente para falar ontem sobre isso. É isso, doutora Joana? Não, é a minha dúvida mesmo. É a dúvida do pastor ontem, ele tinha me pedido para falar realmente dessa situação. Então, vamos ouvir da doutora Coincidiu, então. Gente, eu não vou mentir para vocês, eu não tenho certeza disso. Por quê? Eu não acompanho. Se eu falar para você que eu acompanho os casos até a sentença final, são raros os casos que eu acompanho, né? E quem aplica a pena é o juiz. O que acontece? Nós temos um questionário, por exemplo, em se tratando de violência doméstica, que a gente pergunta para a vítima se ela quer que o agressor seja integrado em programas de apoio e tudo mais, tá? Isso vai para o judiciário e na hora da aplicação da pena, acredito que exista um programa nesse sentido, por isso a razão da pergunta, né? Da pergunta desse questionário. E eu acredito que essa seja a mentalidade do judiciário, né? Além da pena, né? Além de tirar o indivíduo de circulação, né? Vamos considerar que ele vai ficar preso, por exemplo, precisa de um tratamento, porque uma hora ele vai sair, né? E ele vai sair igual ou pior. Então, não pode. Então, com certeza, tem alguma coisa assim, algum programa para o agressor, mas eu não sei te explicar, porque não foge mesmo da minha alçada. Muito bom. Doutora, só temos a agradecer. Infelizmente, o assunto não é gostoso de se falar, né? Eu, como mãe, avó, eu me sinto responsável, né, por essas crianças, e toda a situação que a gente vive aqui na nossa cidade, Francisco Morato, Franco da Rocha. Eu sei que a Delegacia da Mulher atende a macro-região, que é Mariporã, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caeiras e Cajamar. Então, imagino que o volume de trabalho é muito grande. Eu já sei da sua disponibilidade para atender nós, advogados. Sei que a doutora é uma pessoa muito aberta, é uma pessoa super inteligente, então eu estou muito feliz da senhora estar aqui conosco, e eu sei que essa palestra não termina aqui, né? Acho que tem muito mais coisas para ser falado. Queria saber se mais algum colega gostaria de abrir o microfone para falar. A doutora está aqui, e se não tiver, eu passo a palavra para a doutora Fernanda para encerramento e peço que a senhora faça suas considerações finais. Posso falar? Claro. Pode, está aberto para a senhora. Doutora Francine, eu não sei se aplica ao caso quando tem abuso de menor, mas a doutora Gabriela Mansur, ela tem um trabalho de recuperação de homens agressores. A doutora deve conhecer a doutora Gabriela, promotora em São Paulo. Ela faz esse trabalho de recuperação de homens agressores. Exato, é o que eu expliquei. Em sede de polícia, né, a gente ainda tá falando de investigação. Então, a polícia não pode impor nada para a pessoa, até porque ela ainda não foi condenada, né? A atuação da polícia é antes do promotor de justiça, da promotora de justiça. Eles pegam a fase em que a pessoa é denunciada, é processada, e aí sim, lá podem ser sim aplicados esses programas. Mas, como eu falei, existe sim, e igual a senhora falou, para a violência doméstica, né, que a senhora citou, Maria da Penha, tanto é que a gente já coloca isso no questionário, se deseja ou não que o agressor participe desses programas. Então, eu acredito de verdade que esse outro tipo de agressor, tá?
também seja colocado nesse tipo de programa. Pode ser que sim. Obrigada, doutora. Esperamos que sim, né? Sim, com certeza. A nossa presidente das Mulheres Advogadas. Muito obrigada, doutora. E a todos os presidentes de comissão. Eu que agradeço, doutora Cirleide. A doutora Francine vai fazer as considerações finais. Posso fazer uma pergunta, uma última? Claro! Doutora, como que é que você, pessoa, Francine, lida com esses casos que causa tanta repulsa? Como você consegue separar a Francine, ser humano, a Francine, delegada? E se tem algum caso em que você se deparou, se é que você pode abrir para a gente, que te impactou mais nessa sua jornada, nessa sua trajetória como delegada? Olha, hoje já faz 10 anos que eu estou nessa área, mas eu já sofri muito, já chorei muito. A Wanda, a conselheira que está aqui com a gente, teve uma vez que eu fiquei desesperada para ajudar uma menininha, eu queria adotá-la, eu queria levar para casa, ela sabe disso. Foi no caso, né, sem citar nomes, claro, foi uma mãe que abandonou, e aí sobreveio a possibilidade do tio estar abusando da criança, e na verdade não era nada disso. Ela abandonou, ele trabalhava o dia inteiro, a criança, ele não sabia cuidar, imagina, de um dia para o outro você não tem filho e toma, cuida, né? Ele não sabia cuidar, a criança estava assada. Isso. Então, assim, tá vendo? Tudo isso é questão de investigação, né? E aí a gente descobriu que não tinha nada a ver, que foi isso. E assim, nossa, eu me comovi. Isso foi no começo, foi há 10 anos. Eu me comovi, queria ajudar, queria levar a criança. Eu falei, como que ela vai ficar? Onde? Ai, meu Deus! Ocorrência envolvendo abrigo. Nossa, eu ficava muito mal. Mas você vai vendo que não dá para salvar o mundo, que onde eu estou, independentemente de estar aqui ou em outra delegacia, o que eu posso fazer? Posso fazer da melhor forma o meu trabalho para ajudar todo mundo, entendeu? Sempre visando a buscar a prova, a buscar a verdade, né? Então, hoje em dia, confesso que eu gosto muito dessas coisas de energia, rezar, incenso. Depois de alguns dias pesados, eu chego em casa, acendo incenso, coloco uma música gostosa, para tentar aliviar, sabe? E hoje eu consigo separar, eu consigo sair daqui da delegacia, fechar a porta e colocar uma cortina. Meu marido, ele é policial também, então a gente conversa muito sobre os casos, mas é uma conversa saudável, entendeu? Não é aquela coisa de estou super angustiada. E, assim, um caso que me marcou muito foi um caso em que, puxa vida, como que eu explico? Mas, assim, a menina mantinha relação sexual com o homem, acreditando que ele fosse outro homem. Tão forte era o poder de manipulação dele, entendeu? Ele falou que ele, na verdade, ele era a representação na Terra da alma gêmea dela. Bonito isso, né? E ele mantinha a relação sexual e, assim, foi por anos. E até ela cair na real do que tinha acontecido, se passaram anos, aconteceram inúmeras coisas, entendeu? E você fala, nossa, como esse tipo de pessoa é encantadora, né? Olha o que ele proporcionou para ela, o amor da vida dela, alma gêmea aqui na Terra, entendeu? E me marcou muito por causa da manipulação, sabe? Eu falei, não é possível, não é, muitas vezes não é aquele monstro, né, que a gente acha, é aquela pessoa boazinha, né, que quer o bem da criança, que quer ela sempre perto. Então, esse foi um dos casos que me marcou bastante. Também. Obrigada, doutora. A doutora Letícia perguntou se há muitos casos de reincidência, se há números em relação a isso, se foi feita alguma
algum relatório em relação a reincidências de casos de abusos? Eu não tenho isso. E eu não sei nem te falar por quê. Vamos pensar assim, o tempo que eu sou policial, ainda não deu tempo dessa pessoa ser presa, ficar presa e voltar para a sociedade, entendeu? Porque geralmente, quando isso acontece, ela fica vários anos presa. O que a gente vê quando fica impune, tá? Isso a gente vê bastante. Quando fica impune, ele faz contra várias crianças. Por exemplo, já aconteceram alguns casos. Vem uma criança falando que fulano mexeu com ela e abusou e tal, tal, tal. No meio da investigação, sobrevém à tona que, na verdade, ele já fez isso com outro vizinho, entendeu? Então, tá aí a importância da denúncia, de não ficar calado. Por quê? Provavelmente, se quando aconteceu pela primeira vez, o fato tivesse vindo à tona, tivesse sido investigado e ele tivesse sofrido as sanções da lei, isso não teria se repetido com mais outra e outra criança, entendeu? Doutora Joana? Eu não tenho mais perguntas, estou satisfeita. Muito obrigada, doutora Francine. Imagina. Muito valioso todo o que a senhora transmitiu. Acho que foi de grande valia aí para todos os advogados, ajudou, esclareceu muitas dúvidas. Obrigada por dispor do seu tempo e parabéns por esse trabalho que você desenvolve. Parabéns. Imagina. É com muito amor, eu gosto bastante do que eu faço. Como alguns já falaram, me conhecem, né? Tem casos, me ajudam, acompanham. Então, assim, como acredito que não tem mais perguntas, eu agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição para um bate-papo, para uma dúvida, para registrar uma ocorrência, para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Iremos tomar café, doutora. Essa é a melhor parte. Avisa antes que eu compro um bolinho. Maravilha. Doutora Fernanda, por gentileza. Essa foi a doutora Francine Maria Ribeiro Gonçalves, com a palestra Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes em Época de Pandemia. Muito obrigada, doutora Francine. Foi uma honra compor mesa, ainda que virtual, com a senhora. As suas informações foram muito valiosas e, com certeza, não só para advogados de como proceder, mas para toda a população, para os sinais, para os indicativos. A recomendação é: acredite nos seus filhos. Ouça os seus filhos, olhe os seus filhos e veja os seus filhos. Não basta só estar em casa, você precisa estar presente de corpo e alma. E faz diferença quando uma mãe, um pai, um tio, um avô olha os seus filhos e consegue reconhecer o que ele quer dizer, ainda que não consiga refletir com palavras. Então, agradeço muito a sua participação e disponibilidade. Amanhã, nós teremos a palestra Desafios da Mulher e Mãe, Advogada na Pandemia. Vai ser com a doutora Raquel Tamácia Marques, a convite da nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Ângela Maria Novaes. Então, aguardo os doutores. Amanhã vai ser às 19h30. Doutores, eu peço a gentileza de que aguardem no Facebook a transmissão dessa palestra de hoje, que a diretoria vai disponibilizar a partir de amanhã, assim que a seccional liberar. E a palestra de amanhã será aqui pelo Zoom também, então os senhores entrem pelo link, e se tudo der certo, vai ser ao vivo também lá no Facebook. Então, todas as transmissões são geradas para ficarem disponíveis, porque informação é poder, desde que você entenda como usar e a use, né, com sabedoria. Muito obrigada, encerro aqui a transmissão e agradeço a todos, principalmente da diretoria, na pessoa do nosso presidente, doutor Henderson Fábio dos Santos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Amém. Eu tenho que fechar aqui, doutora Vanessa, me explica.